Quando a gente pensa no Kakashi, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é que ele é absurdamente forte. O ninja copiador, o homem que copiou mais de 1000 jutsus, o líder do time 7 e o futuro sexto Hokage. Mas existe uma pergunta que eu me faço há anos. Por que o Kakashi parece perder tantas lutas? Se você olhar para Naruto inteiro, tanto o clássico quanto o Shippuden, vai perceber que o Kakashi tem uma função muito específica dentro da história. Ele é a régua. Ele é o personagem que o autor usa para medir o nível de ameaça de um novo vilão, porque quando alguém derrota o Kakashi, o recado é simples: esse cara é perigoso. Hoje eu quero mostrar para você por que o Kakashi se tornou a maior escada de poder de Naruto. Mas antes, uma coisa importante. Isso não significa que ele é um ninja fraco. Na verdade, acontece exatamente o oposto. O Kakashi só pode servir de escada porque ele é um ninja extremamente poderoso. Muito poderoso. No primeiro databook, por exemplo, ele é descrito como o Jonin mais poderoso de Konoha naquele momento. E lembrando que naquela época já tínhamos ninjas absurdos na vila, como o próprio Maitogai. O Kakashi ser considerado o mais poderoso é algo que realmente faz sentido. Durante o início da série, praticamente todos os ninjas olham pra ele com respeito. O problema é que Naruto não é uma história sobre Jonins, é uma história onde os inimigos ficam cada vez mais absurdos. E alguém precisa mostrar pro público o tamanho desse abismo. E esse alguém é o Kakashi. A primeira demonstração disso acontece logo no começo da série, contra os irmãos Demônio. Ali, de fato, ele vence e sem grandes problemas, porque eles são ameaças secundárias. Eles servem para mostrar que o mundo ninja é perigoso, mas não são os verdadeiros vilões do arco. Logo em seguida a gente conhece o Zabuza, esse mesmo, o demônio do gás oculto do meme do Voice Makers, eu sei, você tá cansado de ouvir isso. Enfim, com a aparição do Zabuza, pela primeira vez o Kakashi encontra alguém do seu nível, pelo menos em tela. E o que acontece? Ele basicamente perde. Ao ficar preso na prisão de água do Zabuza, o Kakashi está completamente lascado, basicamente desvivido. Porém, ele é salvo pelo Naruto e pelo Sasuke. E juntos eles até conseguem parar de certa forma o Zabuza até a chegada do Haku. O que não muda o fato que, sozinho, o Kakashi teria perdido. Eles têm uma revanche, a segunda luta deles que acontece na que seria a futura ponte Naruto. E lá, de fato, o Kakashi consegue ganhar, porém com muitas interferências externas. Novamente o time 7, o próprio Haku, os capangas do Gato, o pessoal da vila. Porém, não vamos tirar o mérito. Isso de fato é uma vitória do Kakashi. Mas, se Naruto e Sasuke não o tivessem o salvado na primeira luta, o Kakashi já não estaria mais entre os personagens. O que dá a entender que o Kakashi é de fato muito poderoso, mas quando algum vilão principal aparece, normalmente ele não consegue resolver tudo sozinho. Em seguida temos uma luta menos lembrada, Kakashi contra Kabuto, e o resultado é um empate. Nenhum dos dois consegue finalizar o outro, mas essa luta tem uma função narrativa importante, mostrar que o braço direito do Orochimaru está no mesmo patamar de um dos maiores Jonins da Folha. Essa luta existe para nos mostrar que o nível do Kabuto de fato é acima do normal, podendo se equiparar ao próprio Kakashi. Inclusive, anteriormente, o próprio Orochimaru tira um sarro do Kabuto. Ele questiona se o Kabuto não seria capaz de lidar com o próprio Kakashi, como se o Kakashi fosse uma ameaça muito básica para o nível do Kabuto, e a gente sabe que esse não é o caso. Mas é a impressão que fica no ar. Kakashi sendo usado de escada pelo Kabuto e Orochimaru. E falando em Orochimaru, existe uma cena que resume perfeitamente esse papel do Kakashi na história. Quando ele encontra o Orochimaru pela primeira vez. Aquela clássica cena da floresta que você já deve ter visto. O Kakashi simplesmente trava, aterrorizado. Não é uma derrota física, é uma derrota psicológica. O autor está dizendo para nós, se até o Kakashi está com medo, vocês deveriam estar também. E vale lembrar que o Kakashi da Anbu, esse Kakashi que encontra o Orochimaru na floresta, é muito mais poderoso que o Kakashi do clássico, dito pelo próprio Kakashi do clássico, quando ele está escalando montanhas e diz estar enferrujado. E o temido encontro com o Orochimaru volta a acontecer no exame Chunin. O Orochimaru continua sendo tratado como uma ameaça tão monstruosa que até o Kakashi demonstra insegurança. Basicamente nessa cena o Kakashi ativa seu Haikiri totalmente desesperado, ameaçando o Orochimaru que, se ele se aproximasse, um dos dois cairia ali mesmo. E o Orochimaru totalmente confiante sabia que quem cairia não seria o próprio, seria o Kakashi. Dito tudo isso, nada supera o que acontece quando surge Itachi Uchiha. Talvez esse seja o exemplo mais brutal de todos. Apesar de já ter sido utilizado como escadinha de poder até aquele momento, o Kakashi ainda era uma referência de poder pro público. O professor do time 7, o especialista, o cara que sempre sabia o que fazer. Mas aí chega o Itachi. O Itachi simplesmente destrói o Kakashi, sem dificuldade, sem esforço, sem discussão. Naquele momento o Tsukuyomi é introduzido, simplesmente transformando a luta em uma humilhação. Naquele instante o espectador entende uma coisa: se o Kakashi não conseguiu fazer nada, quem vai conseguir?
A derrota do Kakashi não serve para diminuir o Kakashi especificamente, mas sim para transformar o Itachi em uma ameaça absurda, e posteriormente vir a elevar também o nível do Jiraiya Sensei, que diferente do Kakashi tinha total confiança de lutar tanto contra o Itachi quanto contra o Kizami ao mesmo tempo, diferente do próprio Kakashi. Só até aqui o Kakashi já foi utilizado de escada pelo Kabuto, Orochimaru, Itachi e indiretamente o próprio Jiraiya. Indo agora pro Shippuden, mais tarde ele tem a revanche entre muitas aspas contra o Itachi e sim, de fato ele vence aquela luta. Mas existe um detalhe muito importante. Na verdade existem alguns detalhes. Aquele Itachi era um clone, com muito menos poder, e o Kakashi teve muita ajuda naquela luta, Tio, Sakura e o próprio Naruto. E narrativamente falando, temos outro ponto muito importante aí. Naquele ponto da história, o Itachi já havia sido estabelecido como uma ameaça muito grande, então aquela vitória não mudaria muita coisa na percepção do personagem, nem do Itachi e nem do Kakashi. O padrão continua quando a gente avança mais pra frente, chegando no arco do Kakuzu e do Hidan. Mais uma vez o Kakashi luta muito bem, mostra inteligência, mostra experiência, mostra liderança, mas ele não consegue vencer sozinho. O Kakashi vai pra luta com a formação Ino Shikasho, Ino Yamanaka, Shikamaru Nara e Choji Akimichi. Em certo ponto da luta, Shikamaru e Hidan se isolam, ficando numa luta 1 contra 1. Enquanto isso, temos Kakashi, Ino e Choji contra o Kakuzu, um único inimigo. O Kakashi consegue de fato lidar muito bem contra o Kakuzu, mas a verdade é que ele não consegue o derrotar, nem com a ajuda de Ino e Choji ao seu lado. E vale lembrar que o Kakuzu nessa época ele já tinha pra lá de 90 anos. Seus atributos físicos estavam muito longe do auge, muito longe mesmo. Vale lembrar que o Gihongo, a técnica especial do Kakuzu, não regenera células. Isso é provado logo em seguida com o Rasen Shuriken do Naruto, que é o counter perfeito do Kakuzu. Ou seja, o Kakuzu estava assim com suas capacidades físicas reduzidas, equivalentes a de um idoso, e mesmo assim o Kakashi não consegue o derrotar. A vitória só vem de fato quando o Naruto chega com o Rasen Shuriken. Novamente o Kakashi é utilizado de escada, mostrando que ele não tem a capacidade para derrotar esse inimigo, mas o Naruto, com seu novo poderzinho, consegue. Avançando mais um pouco na história, chegamos no arco de Pain, o homem que vai destruir Konoha. E quem é o escolhido para enfrentar o caminho Deva? Ele mesmo, Kakashi Hatake. O autor precisava lembrar o quão absurdo aquele inimigo era. Já tendo derrotado o Jiraiya, agora ele viria a derrotar o próprio Kakashi. Como vocês sabem, o Kakashi é desvivido, mas ele faz uma luta excelente, uma das mais inteligentes da obra. Ele descobre as habilidades do Pain, ele monta estratégias, engana o inimigo, mas no fim ele perde. Se o Pain derrotou o Jonin mais poderoso da vila, quem que vai derrotar ele agora? É claro que vai ser o Naruto, e mais uma vez o Kakashi é utilizado de escada para um vilão totalmente importante para a trama da obra. Na Quarta Guerra Ninja, algumas vitórias finalmente aparecem. Ele derrota vários inimigos, enfrenta espadachins lendários, inclusive vence o próprio Zabuza reanimado. Mas existe um detalhe curioso. Nessa altura do campeonato, o Zabuza já não é mais uma ameaça inédita. O público já conhece ele, já sabe o que ele é capaz. Então a vitória não produz o mesmo impacto narrativo do que foi lá no clássico. Afinal de contas, derrotar alguém conhecido não gera o mesmo efeito que perder para uma ameaça nova, e é justamente aí que percebemos a maldição do Kakashi. As derrotas dele são muito memoráveis, as vitórias dele muitas vezes passam despercebidas. Isso porque as derrotas servem para construir a história, já as vitórias normalmente acontecem depois que a ameaça principal já foi estabelecida. Mas seria injusto terminar o vídeo sem falar dos grandes momentos dele, porque apesar de tudo, o Kakashi participa da derrota de alguns dos personagens mais absurdos da série. Obito Uchiha, Madara Uchiha, Kaguya Otsutsuki, em todas ele estava lá, ele ajuda, ele contribui. Contra Kaguya, inclusive, ele protagoniza um dos momentos mais absurdos de toda a obra com o Susanoo duplo Mangekyo. Foi uma participação coletiva? Foi. Mas Naruto sempre foi uma história sobre o trabalho em equipe, e o Kakashi esteve presente no fim. Então, talvez a pergunta correta não seja por que o Kakashi sempre perde? Talvez a pergunta seja por que o autor escolhe justamente o Kakashi para perder? E a resposta é muito simples, porque ele é forte o suficiente para tornar a derrota impressionante. Quando o personagem secundário perde, ninguém liga. Quando o Kakashi perde, o público entende imediatamente que algo sério está acontecendo. O Kakashi é a régua, o termômetro. Pense comigo, se ao invés do Kakashi, em todos os exemplos que eu dei, quem perde na verdade é o Chose Akimichi, o pai do Choji, ou o Inoichi Yamanaka, o pai da Ino, o peso seria o mesmo? A gente teria uma noção de ameaça tão grande quanto quando o Kakashi perde? E você sabe que a resposta é simples: não. Eu me arrisco a dizer que nenhum personagem de Naruto tenha carregado essa função tantas vezes quanto ele, ser a escada de poder pro vilão novo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, Genenzada. Existe algum personagem de Naruto que serviu mais de escada do que o Kakashi?
ou o ninja copiador de fato é o maior medidor de ameaça de toda a obra? Deixa sua opinião aí nos comentários. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve. Eu tô de olho, viu? Eu te espero numa próxima.